Olá pessoal, mais uma vez aqui o Marcos. Antes de falar com vocês, eu quero que vocês façam o favor de curtir, comentar, compartilhar, se vocês gostarem. Ou se vocês não gostarem, vocês também comentem. A gente está aqui para isso. Elvis morreu em 1977. Eu conheci Elvis quando era... Tô com 59 anos, vou fazer 60 esse ano. Estou preparando para pegar a carteira de idoso, né? E eu comecei a ver Elvis porque eu vivi num tempo, vivi num lar evangélico, né? Num tempo que, lá em São Paulo, por exemplo, os evangélicos não tinham televisão. Então eu vi o Elvis pela televisão dos outros, através dos filmes, tá? Lembra que não tinha videoclipe, não tinha nada. Então, o Elvis está tocando violão. Então, um dia eu estava passando lá no interior de Cerqueira César, São Paulo, que eu tinha visto lá um livro que tinha o Elvis. E eu falei pro cara sobre o Elvis, pô, esse aí eu conheço, é o Elvis, que não sei o quê. Aí o cara falou, e esses quatro caras aqui? Eu falei, não, esses quatro caras aí eu não conheço. Ele, pô, você não conhece os Beatles? Eu falei, não, não conheço. Pô, e o cara, um garoto de, na época, de 10 para 11 anos, né? Não conhecia realmente nada, não tinha nem rádio. Eu tinha um radinho de pilha em São Paulo, lá na região do ABC. Depois eu fui pro interior, nem rádio eu tinha. Então, falando sobre o Elvis, voltando sobre o Elvis, que o Elvis também influenciou esses caras todos. Mais uma vez perguntaram pro John Lennon, né, quando o Elvis morreu, né, foram entrevistar o John, né. O John tinha sido fã do Elvis, adoroso, como todos os outros, né. Ele falou, ó, pra mim o Elvis morreu o dia que ele foi pro exército. Entendeu? O dia que ele se alistou no exército. Eu acho que o grande mal do coronel Tom Parker foi esse. Permitir que o Elvis fosse pro exército ou que tirasse um serviço tão longo como ele tirou, que ficou 2 anos e foi para a Alemanha e não foi legal pro Elvis. O Elvis começou a morrer no dia que eu não disse o dia que ele, não diria o dia que ele foi pro exército, o dia que ele perdeu a mãe dele. Ele ainda estava naquela fase de exército e não tinha ido para a Alemanha ainda. E foi pro enterro. O controle do Elvis, o termômetro do Elvis, a pessoa que segurava a onda do Elvis, o Elvis era meio borderline, né? A pessoa que segurava a onda do Elvis era a mãe dele. Ele era totalmente dependente da mãe. O pai, tá claro, como pai, né? Mas a mãe dele tratava ele quase igual uma criança, né? Aquele mimo, porque o Elvis nasceu de gêmeos. Jesse foi o irmão gêmeo que ele perdeu e o Elvis também não se recuperou muito disso, tá? E a mãe dele, por ele ter nascido, inclusive quase que a parteira erra também, né? Falou, pô, peraí, a senhora teve uma criança morta. Mas ela falou, peraí, eu acho que tem outra criança aí. Tem outra criança aí, vamos ver, e nasceu o Elvis. É uma coisa até meio bíblica, né? Igual Jacó e Esaú, né? Mas a criança morta e depois veio o Elvis, e o Elvis também ficou sabendo disso, não foi muito legal na cabeça do Elvis. E antigamente as pessoas não tinham essa coisa de procurar um psicanalista, nada. Tinha um preconceito danado, né? Quem procurava isso, eles achavam que era maluco. E hoje se sabe que não tem nada a ver. O cara vai ao médico pro coração, pra garganta, pro ouvido, e quando vai num psicanalista, num psiquiatra, as pessoas têm preconceito. É a mesma coisa, é o seu corpo. Então, o Elvis, ele passou a morrer. O dia que ele perdeu a mãe dele, ele perdeu a referência. E aí o Elvis foi só se afundando, porque o Elvis foi para o exército. No exército, ele tinha que tirar plantões na neve, né? E dormir por turno.
e ali ele teve que começar a tomar. Teve que começar, não, porque muita gente passa por esse tipo de coisa e não faz isso, não recorre. Mas ele recorreu a pílulas, né? Pílulas essas que chamado de rebite. A gente chamava muito isso de rebite, para a pessoa não dormir. E depois dá um descontrole terrível, porque a pessoa toma o rebite, depois a pessoa fica acesa e precisa dormir e precisa tomar comprimidos para dormir. O segundo erro do Elvis também foi achar que podia ser ator. Ah, eu quero fazer filme, e o Coronel Tom Parker, que não é bobo nem nada, como ele disse que não ia mais se apresentar em público, né? Que ia fazer filme, ele começou a fazer um filme atrás do outro. E poderia ter feito filmes de qualidade. Mas acontece que o Coronel Tom Parker ganhava muito dinheiro com cada filme que ele fazia. Por isso que ele fazia um filme atrás do outro. Era obrigado a decorar textos um atrás do outro. E isso ele recorria a pílulas para dormir, pílulas para acordar. E uma coisa que aconteceu, uma coisa que sempre detona no ser humano, quando acontece essas coisas, você detona para um lado. E Elvis, que já devia ser bom de boca, começou a comer muito, né? E tomar remédio para emagrecer, e aí uma coisa puxa a outra, e problemas de intestino. E voltando à velha história que eu contei, de quando eu era garoto, eu passei. Ele falou: pô, o meu amigo falou assim, colega de infância, né? Eu não considero meu amigo, não. Falou: ó, o seu ídolo morreu. Não era nem tão meu ídolo assim, né? Eu só tinha falado que conhecia o cara dos filmes, né? Seu ídolo morreu. E eu falei: quem? Ele falou: Elvis. Pô, eu falei: caraca, o Elvis morreu, cara? Pô, conheci o cara ontem. Aí, quer dizer, com o passar dos tempos, aí eu pesquisei um pouquinho mais, vi mais reportagem e comprei uma revista em 1981 que realmente dava assim, contava a vida dele todinha, tudo que aconteceu, né, tal. E aí o Elvis para com o filme, volta, ele fazia umas músicas, aquelas músicas que ele gravava. O Coronel ganhava muito dinheiro com os letristas, mas era música de má qualidade, o que acontece muito hoje, né? O... Ele falou: não, agora eu quero gravar música de qualidade, música dessa gente que está arrebentando, soul music, essas coisas todas modernas. E ele realmente regravou muita coisa. E Elvis, com a força de expressão que ele tinha, tudo que ele pegava, mesmo que um cara tinha gravado, ele dava uma interpretação única, né? Era o Elvis interpretando, né? Suspicious Minds não foi o Elvis que gravou, foi o autor Mark James, né, que gravou Suspicious Minds em 68 e em 69 ele gravou. Pô, ele deu mais grana pro cara do que o próprio cara ter gravado a música dele. E assim foram outras e outras. Pô, o cara que tivesse uma música gravada pelo Elvis enchia o bolso. Você imagina o Carl Perkins, né? Blue Sweat Shoes. O Carl Perkins gravou Blue Sweat Shoes, mas Elvis gravou primeiro. Pô, mas você acha que o Carl Perkins ficou bravo com isso? Pô, encheu o bolso de dinheiro, cara. Porque o Carl Perkins era da gravadora pequena lá, do que o Elvis começou também, né? A Sam Phillips e tal. O Elvis gravou na RCA e arrebentou, né? E, infelizmente, né, é aquilo. O ser humano é um ser humano. Ele pode crescer, ele pode ficar famoso, mas ele sempre vai ser um ser humano e ele vai ser limitado. Uma hora o corpo dele vai sentir. Foi o que aconteceu. Elvis tinha glaucoma, problemas de peso. Algumas pessoas dizem que estava desenvolvendo um tipo de reumatismo. Eu não vou falar o nome da doença aqui, tá? Para não estragar o vídeo. Mas, cara, ele, acho que talvez o último show dele, ele pediu para chamar um pastor para orar por ele, que ele não estava aguentando mais. E ele ajoelhou e falou: Deus, eu não estou aguentando mais, por favor, me ajude, eu não suporto mais. Isso pouco antes dele morrer, né?
Nos anos 60, ele, de vez de procurar um psicólogo, procurar se tratar, ele foi procurar um tal de Gary Gallagher, eu acho. É um cara que cortava o cabelo dele e começou a falar uma pá de besteira pra ele. Enchia a cabeça dele com um monte de livro besta. Um cara que teve um berço evangélico. É lamentável, né? Aí procurou meditação e tudo. Elvis, cara, era, se não me engano, o quarto dan em karatê, porque ele foi muito rápido. Ele aprendeu karatê com um cara e ele falou: Ó, eu quero me aprofundar mais no karatê. Eu dou dinheiro aqui, mas eu quero adiantar isso aí. E aí ele, cara, bota ele na mão de um outro cara mais fera em karatê ainda, e esse cara dá um intensivão pra ele. E ele se torna, em pouco tempo, né, em, sei lá, 10 anos, quarto dan de karatê. Isso no meio de filmes, no meio de turnês e tal. E esse cara, né? Mesmo fazendo esse karatê e tudo, esse cara comia demais e aconteceu o que aconteceu. Se ele tivesse sofrido um infarto em cima do palco, talvez tivesse sido salvo, né? Mas ele sofreu um infarto no banheiro, né? E deu no que deu. É uma coisa fatal, né? Lamentável, né? Podia estar aí com a gente, velhinho, né? Igual alguns, né? Jerry Lee Lewis morreu há pouco tempo, velho pra caramba, tocando o pianinho dele. E era doidão, né? Um talento fora de série, né, cara? Ele era primo daquele pastor, né? Aquele pastor americano, Jimmy Swaggart. O Jerry Lee Lewis era primo do Jimmy Swaggart. Pouca gente sabe disso. E é isso. E o Elvis é o cara que praticamente ele abriu a porta para a música negra, né, cara? Pô, o coitado do pessoal negro, os, né, black, né, a música black nos Estados Unidos. Pô, cara, pô, os caras talentosíssimos, uma criatividade fantástica, e ficavam no underground, né? E Elvis pegou a música desses caras e cantava igual a eles, né? Eles queriam um cara branco que cantasse como negro para realmente ultrapassar essas barreiras, porque haviam leis que segregavam, né? E, e muitos deles foram gratos, porque popularizaram, né, a música desses caras, que esses caras realmente talentosos, como a Black Music sempre foi, né? Desde o começo do século passado, né, cara? O blues, jazz, o pop rock and roll, né? Chuck Berry, Little Richard, né? Toda essa gente. O Elvis popularizou, né, cara? Espalhou isso nos Estados Unidos. Infelizmente, ele perdeu a mãezinha dele tão cedo e daí o Elvis nunca mais foi o mesmo, né? A mulher que ele teve a chance de amar por toda a vida, que o amou, ele também estragou, né? Estragou com o amor de tantas outras mulheres. O que adianta você ter milhares de mulheres e de repente você deita na sua cama e você está solitário, sozinho, triste? E ele carecia de uma companhia sempre, de gente perto sempre, né? E ele falou pra namorada dele: eu vou no banheiro aqui e tal. Ela falou assim: ó, tenta não demorar muito. Ele: não, eu vou tentar sim e tal. Infelizmente aí o Elvis foi embora, né? Então fica pra vocês aí, eu espero que vocês gostem, que vocês comentem, que vocês curtam, compartilhem. Dá seu comentário, tá? Me ajuda aí, eu tô começando. Eu faço vídeos desde 2018, só que eu não sou dessa turma aí que, né, que faz sucesso assim de uma hora pra outra, não sei como, né? Mas ajuda a gente. Um abraço do Marcos.